Olha, gente, pela propaganda eleitoral, pelo que nós estamos vendo na propaganda eleitoral, vivemos num paraíso. No capítulo Segurança Pública, policiais, militares, bombeiros militares sorridentes, felizes, viaturas novas, saúde para a categoria, tudo perfeito. Na propaganda, mas na vida real, a realidade é outra e muito diferente. Policiais insatisfeitos, cansados, viúvas que levam quase um ano para receber primeiro benefício do marido que se foi, sem o hospital da Polícia Militar, sem o quartel-geral da Polícia Militar. As entidades estão cobrando perdas salariais. Isso aqui não é contra nem a favor de nenhum candidato e nem do executivo, do legislativo, do juiz. Muito pelo contrário. É a triste realidade de um aparelho importantíssimo da segurança ostensiva e preventiva. Os nossos entrevistados de hoje são o presidente da União dos Policiais Militares, uma entidade que reúne todos os policiais militares, do soldado ao coronel fechado, como costuma se dizer. E temos também, vamos entrevistar o presidente da entidade, Giovanni Máximo, e a advogada, uma das integrantes do corpo jurídico desta entidade, da UPM, a advogada Claudete Vieira. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu acabei de traçar um quadro aqui que não é nada parecido com o da Polícia Militar, dos policiais militares e dos bombeiros militares, na sua vida real, no seu cotidiano. Antes de mais nada, o senhor já trabalhou no quartel-geral da Polícia Militar? Trabalhei muito tempo. E todas as vezes que passo à frente do QCG, do quartel-geral, me entristece. Eu fico triste em ver o estado em que se encontra o nosso quartel-geral. Porque... Há 8 anos está ali parado, fechado. Antes de mais nada, eu queria fazer só uma observação. Os nossos entrevistados estão com máscara e eu não estou porque eles estão se recuperando de um processo gripal. Então, eu até falei para eles, não precisava, que aqui dentro já tem uma situação sanitária satisfatória. Em respeito ao apresentador, que já não é mais nenhuma criança, como dá para notar, muito obrigado, tá? Pela presença e por essa consciência sanitária de vocês. Mas aí o senhor estava me contando quando há 8 anos que aquele quartel está lá em ruínas. E eu vi alguém comentar de que nós estamos, nesse momento, em obras de recuperação. Realmente tem obras de recuperação? Tem sim, e assim, a passo de tartaruga, né? Porque trata-se da nossa casa principal. E ali não podia estar daquele jeito. Com 8 anos, no estado de abandono. Literalmente abandonado. Literalmente abandonado. Ali não era só o quartel-geral, né? Nós tínhamos o cinema ali, nós tínhamos o hospital, tem o outro quartel, que é o do policiamento da capital. O senhor chegou a ir ao cinema também? Eu frequentei vários anos o cinema da Polícia Militar, como eu frequentei também o hospital da Polícia Militar. Vamos falar do cinema. O senhor ia sozinho, ia com a família? Como é que era que funcionava o cinema? O cinema, todos os finais de semana, nós tínhamos o cinema como um lazer? Um lazer do final de semana. Era só para o policial? Quando não ia para o clube, nós íamos para o cinema da Polícia Militar, que era para assistir os nossos policiais militares, que, diga-se de passagem, 92% de todo o efetivo é praça. Né? Quer dizer, não podem, nem hoje, né, pagar o cinema, um teatro, um clube, né? Exato. 92% dos 8 mil da ativa é praça. São praças, né? Que salários abaixo de 4 salários mínimos. Exato. A maioria, inclusive, é cabos e soldados, né? Que desse efetivo aí de 92, vamos dizer que hoje 40% é de soldado. Salários baixos, né? O salário é baixo, né? Abaixo de 4 mil reais? Algo em torno disso, de 4 a 5 mil reais hoje.
Então, o cinema era a forma que nós tínhamos de lazer, né? Que a corporação nos oferecia. Como E do lado tinha um hospital, né? Como era o hospital, hein? Que hoje está sucateado lá, né? O hospital funcionava como qualquer outro hospital do Estado. O hospital ele tinha lá o médico de plantão, tinha o enfermeiro, tinha o padioleiro, tinha a ambulância, tinha a alimentação, a médico medicação, especialista? os especialistas. Nós tínhamos clínico, tinha psiquiatra, psicólogo, tinha neurologista, tinha... Maternidade funcionava? A maternidade funcionava. Eu lembro que eu passei um mês interno lá no hospital. Tudo que era necessário para a minha recuperação foi dado da forma melhor possível. Os exames eram feitos, nós éramos levados, quando nos fazia o exame dentro do hospital... E hoje? Hoje nós não temos nada. Se um policial for acidentado, por exemplo, esse policial que ganha, ele tem condições, até sargento, tem condições de pagar um plano de saúde? Se ele pagar o plano de saúde, ele não come. Porque o policial hoje ele tem mulher e filhos, né, que a maioria das vezes estudam. Então, o salário dele, se ele pagar o plano de saúde para ele, para a mulher e os filhos, ele vai botar o filho dele na escola pública. Nada contra a escola pública, mas todo mundo sabe como é a situação hoje da escola pública. Então, o trabalhador, se ele trabalha, ele quer dar melhores condições ao auxílio. Então, isso não é diferente da classe policial, militar e bombeiro. E, no entanto, nessa situação, quer dizer, há casos de um policial ser acidentado e ser levado para o HGE e ficar do lado da pessoa que ele prendeu? Depois da situação do hospital, da situação que nós passamos hoje com o nosso hospital, isso acontece quase que sempre. O policial, muitas vezes, ele vai para o HGE e lá ele fica na enfermaria, fica nos corredores esperando a ser atendido como qualquer pessoa. E geralmente acontece quando há uma troca de tiro ou alguma coisa assim que leva o policial e o infrator até a unidade de saúde, e lá eles são obrigados a ficar um perto do outro, porque nós não temos o nosso hospital de referência. E, Arnaldo, eu gosto sempre de enfatizar que há a lei dizendo que nós temos esse direito de ter assistência hospitalar e médica, dada pela Polícia Militar através do nosso hospital, justamente para evitar esse constrangimento. Quando vocês precisam fazer um exame, fazem aonde? É outra situação. A gente tem que estar pedindo, pelo amor de Deus, ou através de uma parceria. Hoje tem uma parceria com o CISAL, mas antes nem essa parceria tinha. Então, o cara tinha que ir para a UPA e pedir favores a um e a outro para poder conseguir um exame, né? E isso não está certo. A sociedade quer o policial bem de saúde para tratar ela bem. Esse é o problema. Hoje, seus colegas, diante dessa situação, vamos dizer assim, já de saúde, né? Ele se sente desprestigiado? Muito, muito, porque é uma atividade, é uma profissão que adoece muito o homem. Alto risco. O policial, ele 24 horas, ele está em lugares totalmente exigente com relação à saúde dele, porque muitas vezes ele se depara com situações insalubres e de risco, né? E de risco. E aí, quando ele adoece, ele vai para onde? Ele vai para o HGE ou para a UPA. Tem colegas seus que já surtaram? Muitos. Desequilíbrio? Muitos. A atividade policial, militar e bombeiro é muito estressante. E ele vai para onde? E nós não temos hoje. Tínhamos no passado. E hoje nós não temos psicólogo suficiente, nós não temos psiquiatra suficiente, nós não temos psiquiatra. Vocês já comunicaram esse problema ao Comando Geral, ao Governo do Estado, ao Ministério da Saúde? Já fizemos solicitação ao Ministério da Saúde, já fizemos solicitação ao Comando Geral, já fomos ao Ministério Público, já entramos com a ação, tem uma ação tramitando na 16ª Vara, cobrando o que a lei diz, que é
o artigo 30 do Estatuto dos Policiais Militares, no seu inciso 25, diz que nós temos direito à assistência hospitalar e médica dada pela Polícia Militar. E nós não estamos tendo nem a polícia, nem o bombeiro. Outro dia eu disse para um determinado comandante que ele disse que tinha na capital o centro odontológico. Eu digo sim, mas nós temos 102 municípios, comandante. E por que nós não temos nos 102 municípios a assistência para o policial militar e o bombeiro? A política, é verdade que a política voltou a imperar dentro da instituição militar? A política, como a instituição ela é de governo, infelizmente isso acontece. Porque o comandante é nomeado pelo governador. E muitas das vezes deixa de cobrar aquilo que a lei manda pelo fato de ter sido nomeado pelo governador. As negociações que nós tivemos aí pela frente foram negociações difíceis, que envolveu toda a estrutura da segurança pública. Vocês conseguiram... Eu entrevistei recentemente o presidente da Associação dos Oficiais, né, a ASOMAL, né, o Coronel Paz. Coronel Paz. E eles me disseram que ocorreram conquistas que vocês já vinham reivindicando. Que conquistas foram essas? Bom, a conquista, na ótica dele, foi de que as viúvas estavam perdendo a paridade e a integralidade, não estava sendo reconhecida a paridade e a integralidade, onde o nosso estatuto diz que é uma lei especial que... A viúva tem que receber o que o marido recebia. No momento que o marido falecer, ela passa a receber aquilo que o marido recebia. Isso não estava ocorrendo. E não estava acontecendo. Isso passou a existir? Aplicado uma lei do civil para as nossas viúvas, que nós mostramos, provamos para o procurador... Isso para o PM e bombeiros? Para o PM e para o bombeiro. Nós provamos para o procurador-geral, na época, o doutor Francisco Malaquia, e para o presidente da Aérea Previdência, que a lei que tinha que ser aplicada era a lei da Polícia Militar, o Estatuto dos Policiais Militares, que reza sobre esse direito. Por falar em essas lutas com relação à Aérea Previdência, até o ano passado havia uma luta muito forte que os servidores ganharam. Quem percebe salário abaixo de 6 salários mínimos, que é o teto da Previdência, abaixo de R$6.000, quase R$7.000, estaria isento do desconto dos 14%. Os policiais militares também reivindicavam esse mesmo direito, continuaram descontando 10%. Isso continua? Aí vou passar para advogado ou vamos para... Eu vou falar, mas eu vou pedir que ela também... Explique melhor isso, né? Doutora Claudete Vieira, né, que é advogada, Corpo Jurídico da União dos Policiais Militares. Arnaldo, há 30 anos nós pagávamos 11% do que passasse do teto previdenciário. Isso quer dizer, ganhou acima do teto previdenciário, o que passasse era colocado os 11% e os que ganham abaixo, não. Até sargento ali, não. Não. Até 11%. Quem ganhava até o salário mínimo, até o 6 salários mínimos, né? O teto previdenciário, não descontava. Quem passava do teto previdenciário pagava 11% do que sobrasse, ou seja, o indivíduo ganhava 8 mil, o teto previdenciário era 6. Dos 2 mil, era colocado 11% e achava-se o valor da Previdência, da Aérea Previdência. Agora... Isso há 30 anos. E agora não, depois da Lei 13.954, de 26 de dezembro, salvo engano, de 2019, o Estado passou a descontar 10,5% de todo mundo, inclusive... Do soldado ao coronel? Do soldado ao coronel, de todo mundo, inclusive daqueles que tinham a isenção. Aqueles que tinham moléstia grave, que não descontavam, passou a descontar. E aí, quando nós tivemos conhecimento, nós chamamos o nosso jurídico, mostramos a ele que a forma como estava sendo descontada era indevida, que tinha que ser sustado esse desconto e que tinha que ser devolvido. E pedimos para que o nosso setor jurídico entrasse com a ação e eu pediria aqui à doutora Claudete que falasse um pouco sobre a questão dessa ação. Eu vou perguntar, doutora Claudete, eles, a partir de 2019, passaram a descontar do soldado ao coronel 10%, quer dizer, acabou aquela 10,5%.
acabou aquela vantagem. Os servidores ficaram isentos, até quem chega no teto do salário mínimo, da Previdência, que é de R$6.000, quase R$7.000. Então, quem ganhava abaixo disso, o servidor público não paga mais. Mas o policial continuou pagando. E hoje, como é que está essa situação? A questão foi parar na Justiça? Exatamente. É o que acontecia. Quem recebia, de fato, até o teto da Previdência, não descontava a Previdência. Certo? O que passou a ser feito desde a Lei 13.954? O Estado ele já legislava sobre o assunto. Então, na falta da norma geral, que é pelo governo federal, pela União, o Estado tem plena competência para legislar. E o Estado já legislava. E o desconto que acontecia era 11% em cima do que ultrapassar o teto da Previdência. Quando houve a edição da Lei 13.954, em 2019, passou a ser cobrado 10,5%. De todos? De todos. Independente de quem recebe menos ou mais. De quem recebe R$1.000 ou quem recebe R$25.000. Então, para o governo, foi ótimo, porque receber dinheiro de todo o funcionalismo público é dinheiro em caixa. E era do bruto ou do líquido? Do bruto. Era do Mais bruto. dinheiro ainda, né? Exatamente. Então, com a Lei 13.954, o servidor público militar, houve uma baixa muito grande no seu subsídio. Porque onde ele pagava, tinha militares que pagavam R$200 de previdência, passou a pagar R$1.200 de uma hora para outra. Obviamente... Você recorreram à justiça contra isso? Sim, houve a ação da UPM, na época pelo jurídico que atuava na UPM, houve a ação. A ação foi ganha na primeira instância e também na segunda instância. E o governo já implementou isso? Ainda não. E o que a União dos Policiais Militares vai fazer? O que acontece? Na segunda instância, o acórdão favorável, né, o Estado embargou da decisão. E, como é de costume, sempre protelar, né? Quanto mais tempo, melhor. Mais fatura, porque continua descontando. Continua descontando. De todos? De todos. 10,5%. 10,5%. Há uma revolta geral. Mas, porém, em junho desse ano, com a Lei da Previdência Social do Estado, mudou a forma de desconto. Quem recebe até 5 salários mínimos não paga mais a Previdência. É o teto da Previdência. Mas continuam os outros pagando 10,5% sobre o valor bruto. Uhum. Então, com essa ação, mesmo havendo reiteradas decisões do STF dizendo que é inconstitucional, o desconto de 10,5% acima dos 5 salários? Em cima do bruto do militar é inconstitucional. E ainda hoje... O governo ainda desconta, o Estado de Alagoas ainda desconta sobre o valor, quer dizer, o valor total. Vocês estão tentando recuperar essa perda? Sim, para a gente poder recuperar essa perda, essa ação ela tem que ser transitada em julgado para gerar seus efeitos. A gente não pode pedir... Tem que esperar essa não decisão. pode pedir antes do processo ser concluído, certo? Porque todo processo tem um trâmite legal para ser seguido. Então, o processo ainda está tramitando, o Estado está recorrendo, que é um direito... E aí, quer dizer, não há uma previsão de quando essa questão vai ser resolvida? Ainda não. Infelizmente, o servidor sofre com a demora, está havendo perda salarial, mas, infelizmente, a gente tem um prazo para cumprir, né, que tem que aguardar um prazo judicial, que é legal, tanto o Estado como os funcionários têm o direito de recorrer, né? Sim. E assim, eu sei que a demora causa muita insatisfação, causa muita insegurança, angústia, mas infelizmente a administração... Eu vou aproveitar para perguntar ao presidente da União dos Policiais Militares, Giovanni Máximo, quer dizer... O policial da ativa, algo em torno de 8 mil, pouco mais de 8 mil, ele tem algumas vantagens. E os inativos? É justamente isso aí que piora mais ainda a situação. Exato, que está adoecendo mais ainda o nosso policial da reserva
e os reformados e as nossas viúvas. Porque nós não temos outra fonte de renda. É. O senhor já entrou no quadro dos inativos? Hoje eu sou da reserva remunerada. E descontava, à época, em 2019, R$200, hoje eu estou descontando 1.200. Além do senhor, todos da sua. Da minha época. Imagina o impacto financeiro, quanto não é. E o mais grave mensalmente. é que, além de estar descontando isso, nós não temos a assistência hospitalar e médica que a lei nos garante. Então, você imagina. Os inativos, então? Tem muitos doentes, muita gente doente por conta dessa ação do governo estadual. E a gente vai agora falar um pouco das viúvas, porque no ano passado eu escrevi algumas matérias com relação das viúvas. Algumas delas chegaram a me dizer numa reunião no auditório da Polícia Federal que estavam passando fome. Foi exagero ou é aquilo mesmo? É verdade, não é verdade, porque tiraram primeiro o direito de paridade e integralidade que a lei garante. Isso foi restituído? Não foi restituído. Ainda não? Foi corrigido na lei atual, que foi sancionada em junho. Então elas já estão recebendo a paridade? A paridade. O retroativo do prejuízo? Retroativo até agora nada e ninguém sabe se vão fazer, né? Se vai se vão receber, pagar. porque é uma questão jurídica, de justiça. E aí eu aproveito a grande audiência da TV Mar para fazer um apelo aqui ao judiciário, aos membros do judiciário, que julguem os nossos processos com celeridade. Porque a demora do judiciário, Arnaldo, mata todos nós. E nós, policiais militares e bombeiros, nós não podemos viver dessa forma, angustiado. Porque nós, quer queira, quer não, nós usamos armas de fogo. E imagine um homem doente com a arma de fogo, o que é que ele pode fazer? Perigo. Tanto em relação a ele e a família e em relação à sociedade. Então, é um perigo. Então, eu faço um apelo aqui ao Judiciário Alagoano que julguem os nossos processos, porque nós temos mais de 8.000 policiais militares e bombeiros angustiados, doentes, que necessita do apoio do Estado e do nosso judiciário. Nós estamos falando do policial da ativa. Agora, elas também me disseram que, além da situação de fome, elas enfrentavam um outro drama. Quando o marido falecia, elas levam 6, 7, 1 ano para receber o primeiro mês de pensão. É verdade isso também? É verdade, é verdade. Inclusive, a semana passada, eu tive que ir à Procuradoria-Geral do Estado com uma viúva que estava com a filha com câncer. O nosso companheiro faleceu e há 9 meses, Arnaldo, a viúva sem receber o salário do marido. Por quê? Porque existe um problema sério da burocracia no nosso Estado. O problema todo é que, por mais que se apresente a documentação, mas o Estado não tem gente suficiente para dar o resultado com a celeridade que a lei manda, porque nós temos a lei 6161, que trata do processo administrativo, que ela diz lá categoricamente que o prazo para se solucionar um processo administrativo é de 30 dias, prorrogável por mais 30, e essa prorrogação tem que ser justificada. Então, e isso não está acontecendo. A fome é realmente... A fome, a doença, tudo acontece, porque nós policiais militares, trabalhamos, não é para deixar a nossa família num estado de humilhação, porque... Você já chegou ao ponto de ter que dar cesta básica para a viúva de um colega? Campanhas, nós estamos quase que todo dia fazendo campanha para ajudar os nossos companheiros que não têm condições de pagar um plano de saúde, de se alimentar adequadamente. As viúvas também? As viúvas também. Nós temos várias viúvas aí com situações terríveis. Que vocês estão dando alimentos? A gente faz sempre campanha para ajudar, porque nós somos uma família. O comandante sabe disso? O comandante sabe, mas fica preso por conta da questão política. Ele é um cargo político. Né? Então, assim, a sociedade tem que saber e tem que cobrar. O senhor desculpe interromper, como diria meu amigo Jô Soares, não querendo interromper, mas já interrompendo, né? O saudoso Jô Soares.
Quando o senhor vê na propaganda eleitoral seus colegas sorridentes, uma segurança exemplar, um esquema que funciona, a Polícia Militar feliz, o Corpo de Bombeiros felizes, né? Os bombeiros felizes, os bombeiros militares, aquilo é realidade? Eu confesso que não. A nossa realidade é muito dura. Aquilo ali é propaganda só. Da política eleitoral. Da política, e também eu entendo porque, é assim, a sociedade não pode estar amedrontada. E se a gente contar realmente a nossa realidade, a sociedade vai contar com quem? Sim. Então, quer dizer, é um esforço, então... É estratégia... É um esforço de vocês se manterem felizes, Exato. mostrar uma situação que, na verdade, não é. Não é. Nós somos muito maltratados pelo Estado. Tem algum plano habitacional para a Polícia Militar? Nada, não tem mais nada. Nós não temos só a viatura, o fardamento e o armamento. E eu ainda vou dizer mais. A questão da qualificação deixa a desejar. O homem tem que cada vez mais ser qualificado. E, por falta de planejamento, essa qualificação não vem no tempo certo. E o homem, muitas vezes, está na rua e não está da forma que a sociedade quer e exige. Do jeito que tem a União dos Policiais Militares, tem outras entidades, de cabo, de sargento, de oficiais, né, de coronéis. Isso. Essas entidades, ou a UPM, pretende se reunir com os candidatos a governador para discutir essa realidade, essa triste realidade que vocês estão narrando aqui? Com certeza, nós estamos trabalhando sim, nós estamos... Vão entregar um documento? Pesquisando, estamos buscando nas outras polícias as novidades, as coisas que Mas vocês vão entregar um documento aos candidatos? Com certeza, nós estamos preparados, terminou a eleição, nós vamos bater na porta do Palácio. Mas antes da eleição, vocês pretendem procurar os candidatos? A nossa realidade essa, queremos compromissos. Com certeza, nós já estamos fazendo isso. Nós já tivemos contato com um determinado candidato que nos ouviu e disse que se chegasse a ser eleito, ia tentar, de todas as formas, minimizar essa situação. Presidente da União dos Policiais Militares, um dos líderes dos 15 mil policiais ativos e inativos. O que não dá mais? O que não dá é a política do faz de conta. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo a política do faz de conta. Faz de conta que nós temos policiais bem preparados, faz de conta que nós temos viatura, faz de conta que nós temos um bom salário, faz de conta que a sociedade está bem assistida na questão da segurança pública. Então, tudo faz de conta. Isso você faz de conta. Uma coisa é a gente ver o policiamento na capital, outra coisa é a gente ver o policiamento no interior. Tem policiais que trabalham em mais de 4, 5 delegacias, fazendo ronda em 4, 5, 6 cidades? Tem, isso é verdade? Tem, é verdade, porque a gente faz assim, para poder atender a demanda, a gente faz deslocamento Se for para o Corpo de Bombeiro, a situação piora. É do mesmo jeito. E o bombeiro... O pior é que a sociedade exige mais dessa instituição, porque é uma instituição que ela ajuda muito a sociedade, né? Então, se não prepara, se não dá as condições que os nossos companheiros do Corpo Bombeiro necessitam, com certeza eles não vão prestar um serviço de qualidade para a sociedade. E isso é terrível. Eu aproveito aqui, já nessa fase final, fazer um apelo aí aos candidatos que pretendem governar Alagoas, estão aí nessa disputa eleitoral do dia 2 de outubro, né? Que revejam aí a situação da nossa segurança pública. Não dá mais para um projeto de faz de conta. Pelo amor de Deus, né, gente? Muito obrigado pela presença do senhor, Tenente Giovanni Máximo, pela advogada Claudete Vieira, pela participação do nosso programa. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado. Estamos às ordens.